6h44, a gente está de volta aqui com Nova Manhã e ontem morreu aos 86 anos o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele foi ministro da Agricultura no governo Geisel a partir de 1974 e foi um dos principais responsáveis pela estruturação, pela criação, estruturação e modernização da Embrapa no Brasil. E a Embrapa é o grande órgão de pesquisa do agronegócio que praticamente revolucionou a agricultura no Brasil e transformou a região centro-oeste nessa campeã de produção de grãos, uma campeã mundial de produção de grãos. O Alisson Paulinelli era chamado de pai da agricultura no Brasil, foi um dos poucos brasileiros a concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, inclusive, e ele sempre valorizou muito a ciência, a pesquisa, a inovação, a tecnologia no campo, tanto que o agro brasileiro é o que é hoje em dia. Tem muito da mão do Alisson Paulinelli no agro brasileiro hoje. E por falar em agronegócio, em pesquisa e inovação, a gente recebe agora o José Luiz Coelho, que é coordenador de curso da Harvard Agribusiness School. Zé Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Muito bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Um grande prazer estar com vocês aqui. A gente quer falar justamente sobre a questão da formação de profissionais no agronegócio, Zé Luiz, aí tomando como gancho a partida, né, do Alisson Paulinelli, qual que é a importância da ciência, da tecnologia, da inovação no agro, da formação de profissionais para o agronegócio? Olha, Mauro, é uma honra muito grande a gente começar esse nosso bate-papo falando do nosso padrinho agronômico, né? O Alisson, ele certamente é uma dessas pessoas especiais que nascem a cada 10 mil anos, né? Ele completaria agora, no dia 10 de julho, 87 anos, e até uns 30, 40 dias antes, né, da passagem dele, que aconteceu ontem às 6h20 da manhã, ele parecia um menino recém-formado e cheio de planos para o futuro, né? E ele foi secretário da Agricultura em Minas Gerais mais de uma vez, ele foi ministro, né, conforme você falou aí, do governo Geisel, mas muito mais importante do que isso, Alisson sempre foi um grande agricultor, um sujeito muito simples, assim, de uma humildade inacreditável. Ele era um mineirinho daqueles, assim, ele nasceu em Bambuí e ele tinha uma propriedade que eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes em Baldim, ao lado de Sete Lagoas. E o Alisson, logo que começou as suas contribuições agronômicas, ele já percebia naquela época a importância realmente da tecnologia, que a gente jamais conseguiria avançar no nosso imenso continente Brasil sem a tecnologia. Por que eu falo isso, Mauro? Eu me formei em agronomia aqui em Piracicaba, na Luiz de Queiroz, em 1985. Naquela época, olha só, hein, nós estamos falando aí de 37, 38 anos atrás, tinha até uma piadinha que se fazia, uma piada de muito mau gosto, diga-se de passagem, mas o pessoal brincava e falava assim: terra de cerrado, nem dado e nem herdado, né? Ou seja, é uma terra que não vale nada, não serve para nada. A turma até brincava e falava assim: aquilo lá é terra de criar siriema e calango, né? Calangos são aqueles lagartos, né? Uhum. E aí, aquilo na cabeça do Alisson nunca foi uma realidade, porque ele imaginava, nós temos mais de 250 milhões de hectares, não é possível que a tecnologia não consiga amansar, era o termo que ele usava, essa terra. Qual é o grande problema do Cerrado? São três. Primeiro, é um solo de baixíssima fertilidade. Só que a fertilidade, com a tecnologia, a gente constrói, né? Com técnicas de manejo, com plantio direto, com formação de material orgânico, que vai virar matéria orgânica depois, com adubos, com insumos modernos, hoje com os bioinsumos, a gente controla. Qual é o outro grande problema? A acidez do solo, né?
Está aí o calcário. O calcário, que é um corretivo de solo, ele melhora muito essas características. É claro, ele não melhora para sempre. É como se fosse um remédio crônico que de tempo em tempo você tem que estar colocando. E ainda tinha um outro problema, que era a presença de um alumínio tóxico a 25, 30 centímetros de profundidade. Esse deu mais trabalho, porque a tecnologia só foi descobrir que ele seria neutralizado com carbonato de cálcio, com o que a gente chama de gesso, né, que era um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados e acabou virando um coproduto de tão importante que ele é. Por outro lado, o Cerrado tem uma topografia extremamente plana, 100% mecanizável, é um solo bem drenado, né? E ficava faltando um grande desafio, que esse até hoje a gente ainda tem que negociar com São Pedro, que são as chuvas. O Cerrado ele tem uma característica, Mauro, que ele tem um período de seca muito bem definido. Então, o período de chuvas, né, termina lá no final de março, início de abril, e às vezes a gente fica de maio até setembro, muitas vezes até o final de outubro, sem uma gota d'água. Então, isso acabava limitando, ou acaba limitando, né, você fazer mais de uma cultura por ano, que é uma das grandes vantagens da agricultura tropical. Então, a gente tem algumas regiões do Cerrado que a gente já consegue fazer 2 safras por ano. Eu consigo plantar 2 culturas diferentes e colher 2 culturas diferentes sem irrigação. Porque com irrigação, eu faço as 2 e, dependendo do meu planejamento, consigo fazer uma terceira, né? Então, vejam a importância que existe realmente da tecnologia para a gente conseguir domar essas adversidades, e hoje podemos dizer que o Cerrado é uma das áreas mais promissoras e produtivas que a gente tem. Pega o estado do Mato Grosso, por exemplo. O Mato Grosso sozinho hoje está produzindo mais soja do que a Argentina, para você ter uma ideia. É impressionante. E com isso, né, houve uma grande integração do território nacional, uma grande valorização das terras. O Brasil passou aí, né, graças a esse trabalho da Embrapa, que o Alisson ajudou a fundar e construir, edificar, consolidar, o Brasil passou de importador de alimentos nos anos 70 para o maior produtor e exportador de quase tudo no planeta, Mauro. Hoje a gente, além de alimentar 215 milhões de brasileiros, a gente alimenta mais 900 milhões de pessoas no mundo, mais 4 Brasis e meio. É muita gente, cara, e é um desafio muito grande. Olha, eu agradeço muito ao José Luiz Coelho, que nos deu essa aula aqui sobre o Cerrado, a agricultura no Cerrado, a evolução da tecnologia por lá. Zé Luiz, vou te convidar para voltar sempre aqui com a gente para falar também mais detalhes sobre formação de profissionais do agronegócio, porque, claro, não envolve só a questão ali do campo, da terra, tem tanta coisa envolvida e questões aí de negócios, da exportação, do mercado interno, do marketing, tem muita coisa para a gente conversar, né, Zé Luiz? De qualquer forma, muito obrigado por hoje, a gente já chegou aqui ao final do nosso tempo, mas está feito o convite. Muito obrigado por hoje. Tá bom, Mauro, eu é que agradeço pela oportunidade. Vou deixar só um pequeno spoiler, né? A tecnologia hoje é tão grande nas nossas máquinas, nos nossos insumos, que a gente até brinca, né? Antigamente os pais falavam para o filho: olha, meu filho, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, né? E a gente fala hoje para os filhos: olha, meu querido, se você quiser ficar aqui na fazenda, se quiser ficar aqui na roça, você vai ter que estudar muito, cara, senão você vai passar vergonha. Muito bom, muito bom. Bom dia, Mauro. Muito bom dia. José Luiz Coelho, que é coordenador de curso da Harvard Agribusiness School.